Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no programa Panorama Bíblico, programa da Igreja Evangélica da Paz, e neste ponto nós entramos com o que a Bíblia diz, é um dos tópicos do nosso programa, que fala o que a Bíblia diz. Nós estamos aqui na presença do pastor Natanael Rinaldi Filho hoje, nosso pastor presidente do Ministério da Igreja Evangélica da Paz. E nós estamos abordando, nesses últimos programas, a questão do Espírito Santo. Nós já passamos aqui vários ensinos nesse sentido, provando a personalidade, a pessoalidade do Espírito Santo, a deidade do Espírito Santo. Pastor, e nós estamos agora falando sobre o fruto do Espírito Santo. É até bom nós elucidarmos, um pouquinho antes de entrarmos no ar, nós comentarmos sobre isso, porque falamos o fruto do Espírito Santo no singular. Então, as pessoas às vezes podem achar que é um erro de português. O pastor poderia elucidar essa questão? A primeira questão que nós podemos elucidar é essa questão: por que falamos o fruto do Espírito Santo e não os frutos do Espírito Santo? O pastor estava me explicando um pouquinho antes de nós entrarmos no ar. Penso que seria interessante o pastor estar passando aos nossos ouvintes também essa explicação. Porque essa palavra, no grego, ela está no singular. Então, podemos comparar, fazer uma ilustração como se fosse uma fruta, né? E essa fruta, como uma mexerica, por exemplo, ela tem vários gomos, né? E então o fruto do Espírito, ele também tem vários gomos, e esses gomos ao todo são 9, como nós encontramos em Gálatas capítulo 5, né? A partir do verso 22, nós lemos: mas o fruto, está no singular, né? E aí Paulo vai enumerando: caridade, gozo, paz. Perfeito. Pastor, então, assim, para um entendimento bem objetivo, nós podemos falar que o fruto do Espírito Santo, o fruto, ele tem 9 virtudes, que são essas 9 virtudes que são enumeradas em Gálatas 5, versículo 22. É exatamente isso, perfeito, pastor? Isso, exatamente. Amém. Né? Glória a Deus. Então, é algo que, como diz lá em João capítulo 15, nós estamos na videira que é Cristo. E essa videira, ela vai produzir em nós esse fruto. Perfeito. Que tem variedades. As né? 9 virtudes. E aí nós vemos que temos irmãos que estão mais inclinados um pouco ao amor, outros mais à alegria, à paz, à bondade, à mansidão e por aí vai. Mas eles se completam um ao outro, né, pastor? Exatamente. O crente, ele tem que ser completo. Exatamente. Nesse fruto, né? Nessas virtudes do fruto. Amém? Preferência. Nós estamos falando, pastor, iniciamos falando da questão do amor, que uma das virtudes, para não nos enganar, não falamos um dos frutos, né? Uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. E eu sei que o senhor e o pastor Miranda já abordaram no último sábado, que esse amor, ele é manifestado pelo Pai. Foram citados aqui textos pertinentes a esse assunto, João 3,16, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9 e 10, provado pelo Pai, requerido por parte do Pai. Mas ele também tem um ensinamento da parte de Jesus. Jesus nos ensina essa virtude do amor, pastor. O pastor poderia abordar esse texto que assim fala e também dar uma explicação aos irmãos nesse sentido? É o que encontramos em João capítulo 15, quando acabamos de falar que Jesus faz uma analogia sobre a videira, e ele diz no verso 13: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então essa palavra, essa virtude do fruto do Espírito, a primeira, o ágape, que é o amor, é um amor que nós não conhecemos, só podemos conhecer quando temos Cristo no nosso coração. Conhecemos o amor filial, o amor eros, né? Mas o amor ágape é um amor que é derramado em nossos corações. É o que encontramos também em Romanos 5, verso 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor, que é o amor ágape,
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então isso vem nos mostrar esse surpreendente autossacrifício de Cristo, e dessa maneira todos aqueles que estão em inimizade com Deus podem perceber este grande amor, e nós também devemos ter esse amor que, como diz lá naquela parte dos mandamentos, né? Jesus reduziu a 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo. Como é que nós podemos amar ao próximo com amor natural? Não existe isso, somente com o amor ágape. O amor ágape é um amor que não demonstra um interesse material, um retorno material nesse sentido. É um amor puro, o amor mais puro que nós podemos demonstrar a quem quer que seja, porque somos, assim, agraciados da parte de Deus com esse amor. Pastor, o senhor falou de ensinado por Jesus, mas então, muitas vezes nós falamos assim, ensinar na teoria é uma coisa, mas na prática é outra, né? O mundo fala assim. E Jesus, ele além de ensinar, ele praticou esse amor, continua praticando esse amor. O pastor poderia também citar um texto que fala sobre o amor praticado por Jesus e também elucidar as dúvidas dos amados? É o que encontramos em João capítulo 13, quando o Senhor Jesus estava próximo da sua paixão. Encontramos, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui nós encontramos a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, na oração sacerdotal, o amor de Cristo, né? E esse amor, ele é ilustrado por essa comovente cena do lava-pés, onde o Senhor, ele se faz como humilde, né? Como servo dos seus discípulos, né? Então, isso foi praticado pelo Senhor Jesus Cristo. Não só ensinado, como praticado. O pastor citou do capítulo 13 até o capítulo 17, eu tomo a liberdade de citar o capítulo 15, versículo 9. Jesus fala assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Então Jesus ensinando e praticando o amor. Tem o texto de 15, versículo 13, que o pastor já usou no item anterior, mas também serve para esse, na prática do amor. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos, que é o próprio Jesus falando isso. Então nós vimos aqui os ensinamentos de Jesus sobre o amor, a prática do amor por Jesus, mas nós temos agora uma sequência aqui também que nós podemos abordar. Jesus pratica o amor, Jesus exige o amor, ensina o amor, mas ele também exige o amor. Então o amor é exigido por Jesus. O pastor mesmo citou os dois mandamentos que praticamente definiram exatamente como deve ser a vida do cristão, mas eu gostaria que o pastor entrasse um pouquinho mais nessa questão exigido por Jesus, um texto que fale sobre isso e também na questão de como aplicar isso na nossa vida. Isso nós encontramos, podemos citar Marcos capítulo 12, quando aproximou-se um dos escribas e ele perguntou para o Senhor Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui nós encontramos o chamar, né? Que é na palavra hebraica, que é algo que era ensinado desde a tenridade. E aí ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então aqui encontramos, de uma certa forma, a exigência de amar ao Senhor e amar ao próximo. Como podemos amar ao Senhor? Né? Tendo uma vida dedicada ao Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, buscando as coisas que são lá de cima. Né? E amar ao próximo é poder estar ajudando os nossos irmãos nas suas dificuldades. Amém. É interessante, pastor, a gente frisar bem que esses versículos aqui, eles não são versículos de uma suposição. Não é Deus, Jesus, supondo que você pode amar ao Senhor, não é Jesus supondo que você pode amar ao seu próximo como a ti mesmo, mas são afirmativas ordenativas. Então, uma ordem do Senhor Jesus nesse sentido. Não é algo que eu posso optar, olha, eu amo ou não amo, eu amo um pouco ou eu amo muito. Nós temos que amar de todo entendimento, todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então isso, nós abordamos um pouquinho isso na sexta-feira. Penso que também seria pertinente nós entrarmos um pouquinho mais nesse assunto, a questão do abandono da congregação. Quantas pessoas abandonam a igreja por situações fúteis? Então essas demonstram o quê? Elas não amam ao Senhor acima de tudo, porque não perdoam a falha humana e saem da igreja. Mas a quem elas estão ofendendo? Aquele que cometeu a falha humana ou o próprio Senhor? Então esse amar ao Senhor, ele envolve tudo isso. As pessoas às vezes não entendem isso. Acham que o amar ao Senhor é ela viver uma vida honesta, uma vida dentro do seu padrão, mas se esquecem dessa questão da igreja, que é algo fundamental. O pastor podia fundamentar um pouquinho mais, porque eu penso que é importante, não só para o nosso ministério, mas todos os nossos irmãos ouvintes que estão ouvindo, que participam de outros ministérios, para que se fortaleçam na fé dentro do ministério, porque a igreja é a casa do Senhor. Não é à toa que Jesus fala que 2 ou 3 reunidos ele está presente. Então é o Senhor Jesus presente na igreja. Eu penso que este amor, ele é conseguido, vamos assim dizer, em nossas vidas, à medida que nós conhecemos a palavra. Verdade. Porque a palavra é amor. Né? A mensagem do Evangelho é a mensagem de amor. João 3,16 fala muito bem sobre isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O apóstolo João não encontrava palavras para traduzir, para exemplificar o amor de Deus. Indescritível, né? Indescritível. Então, à medida que nós conhecemos a palavra, que nos inteiramos da palavra, na ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, vai sendo esvaziado o nosso eu e Cristo vai vivendo em nós. E à medida que Cristo vai vivendo em nós, nós somos despojados do nosso eu, vivemos para Cristo, nós vamos percebendo este amor, que é o amor ágape, o amor paciente, né? Como diz lá os frutos do Espírito. Um deles é o domínio próprio. Então nós vamos sendo dominados. Antes, nossa vontade era, como diz aí no mundo, chutar o pau da barraca, né? E agir de uma maneira intempestiva, mas agora somos dominados pelo amor de Cristo e dessa maneira então nós vamos dar valor às coisas que Deus também dá valor, e como o irmão citou o exemplo da igreja, porque a igreja, como diz lá o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É ali que o Senhor dá a sua bênção, acrescenta a sua bênção. E isso é algo que realmente une o corpo de Cristo. Ontem mesmo eu fui procurado por uma irmã que perdeu recentemente a sua progenitora, e ela estava com uma feição alegre, apesar de fazer pouco tempo da perda da sua mamãe,
ela estava alegre e satisfeita pela demonstração que a igreja fez para com ela, para os seus sentimentos. Então, a igreja do Senhor é esse corpo de Cristo, é esse tratar da vida das pessoas, principalmente num momento como esse, né? Momento de separação, perdeu a mamãe, e a igreja então ela tem, como um hospital, né? Ela vai tratar dessas feridas, e o amor de Deus então faz com que essas feridas sejam logo tratadas, e dessa maneira a pessoa tem condições de continuar a sua vida. Amém. Nós podemos dizer que esse amor, ele é o abraço de Jesus nos nossos corações. Né? Nós nos sentimos no nosso coração abraçado. Isso é um abraço que já é muito bom, né? Quando nós damos um abraço no irmão, um abraço fraterno é muito gostoso, mas esse abraço de Jesus ao nosso coração. Amém, pastor? Acho que nós falamos bem sobre isso. Eu gostaria só de encerrarmos essa questão da virtude do amor, o fruto do Espírito Santo, a virtude de amor. Nós temos o derramado pelo Espírito, esse amor é derramado pelo Espírito. O pastor poderia citar? Nós temos aí um versículo que fala bem sobre isso e elucidar também essa questão aos amados ouvintes. Esse amor é derramado pelo Espírito. Citamos Romanos 5,5, e a esperança, depois que Paulo falou da tribulação, falou da paciência, falou da experiência e, por último, ele fala da esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então aqui a palavra derramado significa que o Espírito Santo continua a fazer o amor transbordar em nosso coração, né? E o Espírito Santo é uma pessoa. Exatamente. Não é uma força ativa, como alguns grupos querem falar do Espírito Santo, mas ele é uma pessoa, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos o que falar, e dessa maneira ele é derramado em nossos corações, fruto do Espírito. Nos fica evidente que vem de Deus, pois Deus é a fonte e é Ele que o derrama no coração do cristão, para que este também o ame. Portanto, sendo fruto do Espírito, necessitamos viver e andar no Espírito para que Ele possa atuar em nossas vidas. Fica bem claro, pastor, que um crente que não tem o derramamento do Espírito Santo no seu ser é um crente imaturo, é um crente frio nesse sentido. Então, o que faz com que a igreja seja aquecida não é um louvor agitado, não é um grupo musical agitado, não é uma manifestação. Talvez nós falamos agitados assim para ser um pouquinho mais educados, porque na realidade nós temos visto aí manifestações que são, para não ser muito ofensivo, nós vamos falar que são cômicas. Nós temos manifestações que alguns assim falam, cair no Espírito Santo, derramado do Espírito Santo, na ação cômica. E nós vemos bem claro quando Paulo fala que a esperança não traz confusão, não é balbúrdia. E ele fala, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, um crente cheio do Espírito Santo, com o Espírito Santo derramado no seu ser, ele tem as reações de alegria, mas não são reações insanas, como nós temos visto por aí. O pastor podia fazer algum comentário ainda sobre isso? É o que nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 13, que ali Paulo deixa bem claro, né? Que o maior dom é o dom do amor, né? Ele cita praticamente um capítulo inteiro só sobre o amor. Ele chega a citar, se não tiver o amor, várias situações, pode falar em línguas, pode fazer isso. Se não tiver o amor, não tem fundamento bíblico, não tem o que nós podemos falar, respaldo. Não tem o respaldo e o efeito necessário. Pastor, eu penso que nós chegamos num ponto
em que nós encerramos a questão da virtude do amor. Nós temos mais 8 virtudes ainda para abordarmos. Amanhã nós estaremos abordando a virtude da alegria, mas nós conversávamos um pouquinho antes aqui de irmos ao ar, e o pastor manifestou uma preocupação com essa, podemos chamar de febre, não, pastor? Ou até vírus, não sei exatamente como é que nós poderíamos assim definir, mas tem essa tal de, essa mania aí que está pegando a juventude, essa questão do Pokémon. É uma palavra que eu praticamente nem sei, pastor, eu sou bem leigo nesse assunto, pouco sei. Gostaria que o pastor fizesse uma abordagem. Vejo que o pastor ele leu a reportagem da revista Veja São Paulo dessa semana. Ela traz quase 5 páginas só sobre esse assunto. O pastor poderia abordar um pouquinho esse assunto aos nossos ouvintes? É um assunto novo, mas nós estamos vendo que, principalmente entre os adolescentes, os jovens, está havendo um verdadeiro zoom, né? Algo extremamente que tem modificado o comportamento desses jovens. Então, nós temos que dizer que, a princípio, isso vem lá do Japão, né? A palavra poke são uma espécie de pacotes, né? Caixas, e o mon vem de um termo monstros. Monstro, né? Então, Pokémon são monstrinhos com poderes especiais que respondem ao comando de seus treinadores depois de ser capturados. Então, é algo que principalmente os jovens estão fazendo, e esses monstrinhos virtuais, eles aparecem em diversos lugares. Nós vemos aqui, por exemplo, ser citado que no Museu do Holocausto, em Washington, teve de proibir a bagunça considerando-a extremamente inapropriada em um memorial dedicado a vítimas do nazismo. Então, podemos dizer, esses monstrinhos, eles adentram em diversos lugares, e até no discurso do nosso famoso juiz Sérgio Moro, tinha jornalista, né? Tinha esses monstrinhos, né? E nós sabemos que uma das consequências é que está havendo um relato de roubo de celulares, né? Se espalhando por todo canto. Então, podemos citar também o efeito que existe por detrás disso, que é um efeito comercial, que diz que o capital da Nintendo, que detém 32% das ações da Pokémon Company, cresceu 12 bilhões de dólares. Na Bolsa Americana, as ações da companhia acumulam 50% de ganho no período. O produto rende 10 milhões de dólares por dia, segundo estimativas de mercado. A multiplicação de valores é incalculável, com abertura para que estabelecimentos comerciais paguem para ser cadastrados como Pokéstop, ou ginásios virtuais, onde os caçadores podem selecionar monstros para duelar entre si. O McDonald's assinou contrato para ter essa função em estimadas 3.000 lanchonetes no Japão. Então nós vemos que por detrás disso existe lado comercial, né? Lado comercial. Então esse programa aí, esse aplicativo, ele foi lançado em âmbito mundial, eu vi um pouco na reportagem, no dia 6 de julho. Ele envolveu ali a Nova Zelândia, a Austrália e os Estados Unidos, dia 6 de julho. Há uma projeção fiel, não é uma projeção programada, mas é uma projeção fiel, de que 100 milhões de aplicativos foram baixados em 2 dias. 100 milhões só nessa região. E aqui no Brasil ele demorou um pouquinho para vir. Nós estamos aí, hoje nós estamos no dia 9 de agosto, né, pouco mais de um mês e 3 dias,
que em âmbito mundial isso foi lançado. Então diz que passado algumas semanas, alguns hackers, essas pessoas que têm conhecimento da tecnologia, eles entraram na conta do Twitter do Céu, né, que é o gerente, o manager da empresa, Nietic, que comanda, né, que gerencia isso, exigindo a vinda desse programa para o Brasil. E eu não sei, se o pastor depois verificar na página 28 dessa reportagem, eu não sei de quem é essa afirmação, se é do próprio editor ou desse grupo de hackers. Ele chega a citar, para os irmãos verem o perigo que é isso. O Brasil é a 38ª nação que recebe esse movimento, esse aplicativo, mas ele fala essa graça alcançada. Se os irmãos tiverem a Veja São Paulo, podem verificar na página 28. Na transcrição da 27 para 28, ele fala essa graça alcançada. Isso é algo absurdo. Como é que alguém, eu não sei se foi, eu li, são 4 jornalistas que assinam essa matéria, eu não sei qual foi o deles, ou se foi, de repente, foi esse grupo de hackers que declarou isso, mas declarar isso como uma graça alcançada, num país que está roto pela corrupção, num país que a criminalidade cresce assustadoramente, esse cidadão fala que a vinda desse tal de Pokémon aqui é uma graça alcançada. Isso, pastor, é para os nossos irmãos verem o perigo que é isso. Há uma brincadeira inocente, é uma brincadeira simples, isso é ignorância do irmão nesse sentido, mas o perigo que tem isso, pastor. Aborda um pouquinho sobre isso, por gentileza, pastor. Mais um minutinho só. Nós temos um certo proeminente pensador cristão, ele disse que de vez de procurarmos Pokémons, devemos procurar Filemons. Filemon, vai ser difícil, hein? Achar essa carta. Hein? Quem é o Filemon? Uma carta pouco lida, né, na Bíblia. Verdade. Então, prezado irmão, não entre nesse jogo. Procure ler a palavra de Deus, que é uma semente incorruptível, e com certeza você será abençoado pela palavra do Senhor. E procure abordar os pecadores, em vez de procurar os Pokémons, procure os pecadores que precisam da palavra do Senhor. Você tem aí o seu, não é o smartphone, esse livro preto que nós temos é a Bíblia, esse aí é aquela que leva a palavra do Senhor.